Olá, meus irmãos. Voltamos mais uma terça-feira no nosso canal do Café Católico com o Café Católico Expresso. Nos acompanhe nessa jornada dessas terças-feiras, é o meu pedido, desejando que você esteja bem e que tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Nesta segunda terça-feira, nesse nosso encontro de hoje, retomo um pouquinho da ideia do que nós falamos lá na primeira terça-feira, que foi sobre o Evangelho de São Marcos. Como ele começa falando sobre a necessidade da conversão. E ainda no capítulo 1 de São Marcos, algo que vai interessar a você e a mim, discípulos de Cristo. É o batismo de Jesus. Repare que logo após o evangelista citar que João pregava conversão, haverá o batismo de Jesus. Jesus, ele é o primeiro homem, ele é o homem Deus. São dois ensinamentos em poucos versículos. Na verdade, entre os versículos 9 e 11. Começa com o batismo de Jesus. Veja, se nós reconhecemos como discípulos de Jesus que nós temos a mancha do pecado, aquela tendência que eu falei, a tendência de escolher desobedecer a Deus, é preciso que haja uma recuperação dessa vontade primeira de Deus, dessa amizade com Deus. Esta recuperação se dá pela fé, e essa fé começa a ter sentido em nossa vida a partir do nosso batismo. Nos evangelhos vamos encontrar que aquele que crer e for batizado será salvo. E de fato, meus irmãos, aquele que tem fé, que crê, e é batizado, ou seja, ele está inserido em Jesus Cristo, ele é um homem salvo, ele é uma mulher salva, ele é um jovem salvo, ele é um menino salvo, ela é uma jovem salva, ela é uma menina salva. Essa salvação que chega por Jesus tem um aporte primeiro que nos coloca a condição de discípulo. A fé chega pelos ouvidos, como diz São Paulo na carta aos Romanos. A fé chegou até nós pelos ouvidos e de repente o Espírito Santo, como a semente, vai crescendo, 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 crescendo e vai tomando forma. A fé em nossa vida é como que aquele veneno que foi lá da picada da serpente, agora foi perdendo a força. E os nossos olhos começam a ver o Cristo lá. Lembra que eu recordei sobre não pensarmos nos mandamentos como proibições, mas como orientação? Pois bem, é aí onde entra a fé. A nossa fé vai justamente vendo as coisas claramente, sem medo de Deus, como Adão e Eva, certa feita, quando resolveram seguir a orientação da serpente, tiveram medo de Deus e se esconderam. Mas com Jesus, nós nos irmanamos a Ele, por causa dele, tornamos-nos filhos e filhas de Deus. Veja, meus irmãos, a beleza da salvação do nosso Deus. Ele não permitiu, vocês lembram que eu falei, ele não permitiu que a serpente vencesse, que a serpente desse a palavra final nas suas criaturas, os homens e as mulheres. Deus dá a última palavra. A sua última palavra, que é a alfa, é a primeira, e a última é Cristo Jesus. E nós, que outrora fomos expulsos do paraíso, agora somos elevados a uma categoria muito maior. Agora somos filhos e filhas de Deus, porque fomos incorporados na filiação divina por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí entra a segunda coisa, ou afirmação, para a gente entender. Ainda no Evangelho, diz no versículo 11 do capítulo 1 de São Marcos, que houve uma voz do céu que diz: "Este é meu filho amado, em quem eu me agrado." Reparem,
João pregava e batizou Jesus. Uma vez batizado, o que aconteceu? Os meus ouvidos agora ouviram a voz de Deus dizendo: este é meu filho, é Jesus. E aí começa a nossa vida de discípulo. Quando nos vemos, reconhecemos pecadores, buscamos a conversão e por isso buscamos o batismo, tendo fé que Jesus é o Filho de Deus verdadeiramente. A salvação chegou na sua casa. A salvação chegou ao seu ouvido, meu irmão, minha irmã, que me acompanha aqui nessa jornada do discipulado. O discípulo, ele reconhece Jesus. Ele reconhece que ele é Deus. Repare, Jesus não é um sábio que fala coisas bonitas, agradáveis. Não. Jesus não é conhecido pelos belos poemas. Não. Jesus não é conhecido por talvez uma foto bonita dele. Não. Jesus não é reconhecido para nós e não tem sentido para os cristãos seguir Jesus por causa daquelas coisas que ele falou, meus irmãos, mas por quem ele é. Aí onde está a questão. Jesus não falou coisas tão bonitas quanto tantos outros poetas no mundo inteiro, ou até mesmo de outras denominações religiosas. Que Jesus simplesmente, ele é Deus. Ele não é seguido porque fala coisas bonitas. Ele é seguido e é o nosso Senhor porque ele é Deus. Veja o itinerário que São Marcos coloca para todos nós, meus irmãos. Primeiro, reconhecer que somos pecadores. Depois, buscarmos a conversão sincera dos nossos pecados. Tendo fé em Jesus, buscamos o batismo. Sendo batizados, o Senhor Deus nos mostra Jesus, o Filho de Deus, plenamente em nosso coração. E aí então, somos levados à tentação. Por quê? Deus nos faz tentar? Não. O inimigo vem tentar. Ele não quer perder, apesar de derrotado. Daí, nós temos um itinerário para todo momento da nossa tentação. Qual é a nossa saída? Sempre para todo discípulo, manter os olhos fixos em Jesus Cristo. E na hora da tentação, na hora do medo, do pavor, daquilo que nos faz descrer na esperança, na bondade de Deus, recitar dócil, meiga, afetuosa e humildemente: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. Meus irmãos, neste itinerário do discipulado, vamos vendo como São Marcos escreve para nós que existem umas categorias diferentes entre o discípulo e a multidão. Vamos ver que Jesus faz muitos milagres, mas a multidão, num tempo em que não existia televisão e internet, vivia atrás de Jesus para ver o espetáculo. Imagina a sensação. Eita, vamos ali ver Jesus, ele vai fazer o cego enxergar, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Era o espetáculo. Gente, meus amados irmãos, quem anda atrás de Jesus por causa dessas coisas não é discípulo. O discípulo é aquele que segue Jesus tomando sua própria cruz, sua própria parte em sua paixão. Tá bom? A multidão só quer ver o espetáculo. A multidão não tem compromisso com aquilo que Jesus prega, tampouco com aquele que Jesus é, Deus. A multidão gosta de espetáculo. Veja, meus irmãos, como discípulos, temos que ter muito bem essa clareza, que no Evangelho de São Marcos nos revela esse itinerário do arrependimento, do batismo e de reconhecer que Jesus é Filho de Deus.
É isso, meus irmãos. Essa é a nossa fé. Esta é a nossa fé. Somente isso nos basta para a nossa salvação. Tá? Não vamos ficar com as alegorias da multidão, querendo ver os espetáculos. Não vivemos de espetáculos, vivemos de cruz. Vivemos a caminhada do seguimento e do testemunho de Jesus. Não pelas palavras bonitas. Jesus não pintou quadros bonitos. Jesus não fez obras de arte. Jesus é somente e grandiosamente o Filho de Deus. É por isso, meus irmãos, que temos que manter os olhos fixos em Jesus. Para que aí, como o próprio Evangelho, ainda capítulo 1 de São Marcos, como eu venho comentando com vocês, ele vai então olhando para cada um de nós, olhando em nossos olhos, e ele vai começar dizendo: você, vem e segue-me. Você, no seu lugar, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua vida, no seu sofrimento, vem e segue-me. No seu silêncio, no seu desespero, na sua falta de esperança, vem e segue-me. Esse é o itinerário proposto pelo evangelista Marcos. O anúncio do reino que ele proclamava era esse: completou o tempo, meu irmão. A salvação chegou na sua casa. O reino de Deus está dentro de vós. Converta-se e creia no Evangelho. Mas que Evangelho? Qual é a boa nova? A boa nova é: Deus está conosco. Em espírito e em verdade, Jesus está conosco. Daí então, vem e segue-me. Você que está pescando, trabalhando, costurando, lavando, regando, correndo, pintando, escavando, vem e segue-me. Estudando, se esforçando, acordando, levantando, vem e segue-me. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, a graça da fé. Oh, que dom maravilhoso, o dom da fé. Se tivermos dificuldades com isso, podemos ainda dizer: Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, tenha compaixão de mim, dá-me o dom da fé. É uma maravilha ter fé em Jesus. Eu não digo maravilha porque a vida se torna uma belezura, não acontece nada de errado, não. Mas existe algo infinitamente bom, poderoso em quem crê. A salvação é uma graça que é além do sentimento. E isso um discípulo pode ter. Meu amado, minha amada, até a próxima terça-feira com mais um Café Católico Expresso, aqui no seu canal do Café Católico. Divulgue, compartilhe e viva bem na sua fé. Até a próxima.